Vamos lá, Ana, o que temos agora? Agora é a nossa matéria de capa. O Sem Rodeios discute hoje o modo como o Brasil cuida dos seus doentes mentais. Quais os melhores tratamentos? As internações curtas, elas funcionam mesmo? Ou é preciso que os pacientes passem longos períodos nos hospitais? Pois é, e por incrível que pareça, desculpe, Mauro, essa discussão começou no século passado e continua atual. Em 2001, a lei mudou para que o país se ajustasse às normas da Organização Mundial de Saúde. Mas a gente sabe que entre alterar a lei e alterar a realidade vai uma grande distância. Nós visitamos a colônia de Juqueri, um dos maiores e mais antigos hospitais psiquiátricos do Brasil, em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. E a gente mostra para você como está hoje essa instituição, que já foi cenário de muito sofrimento e que chegou a ter 20 mil pessoas internadas. Mas quem são os chamados loucos do Juqueri? Com quais métodos foram tratados no passado? Um lugar alto, com vista privilegiada, distante do hospital. Aqui o Walter ficou mais à vontade para encontrar com a nossa equipe. É que de proximidade com o Juqueri, ele já teve bem mais do que queria. O Juqueri foi a casa dos horrores, né? Então, só o fato de sair de lá, estar hoje vivendo em sociedade, já é uma grande vitória. Há 44 anos ele comemorava outra vitória, que foi passar no concurso para auxiliar de enfermagem no complexo. Na época, um dos maiores e mais importantes hospitais psiquiátricos da América Latina, referência no tratamento de doentes mentais. A grande porcentagem de curas é conseguida aqui pelo tratamento precoce e também pela laborterapia. O vídeo institucional prometia resultados rápidos para pessoas com esquizofrenia. Os pacientes voltariam para casa em pouco tempo. Eu, como funcionário, não vi paciente sair com alta do Juqueri. Eu não vi. Pacientes sozinhos, sem roupa, com um olhar distante e triste. As imagens que não são mostradas no vídeo do Juqueri ficaram famosas, rodaram o mundo. Seriam o resultado de práticas corriqueiras na instituição até o final da década de 70. Nos casos mais graves de esquizofrenia, médicos retiravam parte do cérebro dos pacientes, um procedimento conhecido como lobotomia. Mas o que o Walter não esquece mesmo são das sessões de eletrochoque. Como auxiliar de enfermagem, ele garante ter participado de pelo menos 30 todos os dias. E aí o cara vem e molha a sua fonte e o outro põe um pano, uma bucha para você não morder o céu da boca. E aí o cara põe aquele aparelho e conta 7 segundos. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele tira aquilo, seu corpo começa a inchar que nem o Incrível Hulk. Conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele condena as práticas adotadas em Juqueri, mas lembra que na época elas eram aceitas na comunidade médica do mundo todo, porque não existiam outras opções de tratamento. Só é possível criticar fazendo uma viagem na história e se localizando naquela data, porque tudo evolui. E dentro da evolução, a psiquiatria evoluiu. Hoje, nós fazemos ciência de ponta. O complexo tem 185 mil metros quadrados de área e dezenas de construções enormes. Prédios com arquitetura colonial que abrigavam locais de tratamento, centros administrativos, alojamentos de funcionários e de pacientes. A maior parte do complexo está fechada, à espera de novos projetos que foram desenhados em um plano diretor, mas ainda não saíram do papel. A ideia é que os grandes galpões sejam cedidos a escolas e universidades. Outros projetos recentes já funcionam. Na área do Juqueri existe um hospital geral público que atende toda a região de Franco da Rocha. Aqui também tem centros de atendimento que tratam doentes mentais do jeito moderno. É a maneira como se deve tratar o doente, tentando reinserir, o mais brevemente possível na sociedade, para os seus afazeres e viver com a doença e não só pela doença. Os
moldes atuais de atendimento mental começaram a ser desenhados há 30 anos. O esvaziamento do Juqueri, assim como de outros manicômios brasileiros, aconteceu no final da década de 70. Menos esse aí, a parte do complexo onde o passado vive na pele dos pacientes que nunca foram embora e estão aqui há pelo menos 35 anos. Uns vivem em silêncio, outros cantando. A minha vida, peça alguém pra me encontrar. A Rose olha para esses muros como quem vê a própria casa. Ela nasceu na maternidade que existia aqui dentro do Juqueri, começou a carreira no complexo e nunca mais saiu. São 40 anos de uma relação profissional que ela defende com unhas e dentes. Para pessoas que às vezes não tinham onde morar, então as pessoas deixavam aqui. E o hospital na época acolhia. Tinha paciente que ia embora, quando a visita levava embora, a família chegava lá e queria voltar. Quando começou a trabalhar aqui, o Walter também defendia a instituição, mas logo passou a questionar os métodos usados nos pacientes. E aí tudo mudou para ele. Deprimido e doente, de funcionário, virou paciente do Juqueri. Então eu tive que me adaptar. Foi um processo dentro de mim mesmo, eu fui me adaptando. Falei, eu vou sobreviver a isso. O ex-funcionário e paciente abriu a vida para quem quiser saber. Com a ajuda desse jornalista, colocou as histórias no livro O Capa Branca. Ele abriu as portas tanto das memórias dele quanto de uma importante página da saúde mental no Brasil, né? Hoje, o Walter vive das palestras que dá para contar o que passou no hospital. Uma das coisas boas que ele diz ter tirado desse período. A outra é essa aí, ó, o violão, que ele aprendeu a tocar sozinho dentro do Juqueri. E você... Vamos continuar aqui com a nossa matéria de capa, porque temos entrevistado aqui, não é isso, Ana? Temos entrevistado, sim, Mauro. É o Walter Farias, ele está aqui com a gente hoje para contar um pouco do que ele viveu como funcionário e paciente do Hospital de Juqueri. Muito obrigada pela presença, Walter, um prazer ter você aqui. Mauro, conta pra gente um pouco dessa experiência, do tempo que você viveu como funcionário e depois como paciente no hospital. Qual a imagem mais marcante, assim, na sua memória e também no seu coração? Então, como funcionário é uma coisa assim um pouco... Porque a gente vem de uma juventude muito boba, né? Da década de 60, 70. Essa juventude não tinha toda a tecnologia que se tem hoje, né? Então a gente era assim de um bairrinho pequeno e de repente fomos jogados para trabalhar no Juqueri. Juqueri, como ele mesmo falou, falam-se em 20 mil pacientes, mas tinha até 30 mil pacientes. Quer dizer, tem cidades hoje em dia que não tem ainda esse número de pacientes, de habitantes, desculpa. Então, e o que acontece? Acontece que nós fomos trabalhar no Juqueri, nós não éramos preparados, não houve um preparo assim. Hoje você vai, tem as faculdades, elas preparam todo mundo, né, para uma profissão, enfim. Nós somos jogados. Vai lá e cuida dos loucos. É claro que causa um impacto nessa juventude, porque era uma juventude muito fraca, muito sem informações. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos quando eu fui trabalhar no Juqueri. E trabalhou como Eu trabalhei no Juqueri por um período, né? Depois eu fui transferido para o manicômio judiciário, que naquela época ele não pertencia à justiça, pertencia à área da saúde. Mas foi transferido como funcionário? Como funcionário, para trabalhar lá. E foi lá que eu encontrei os problemas maiores. Porque o paciente do Juqueri, você aprende a conviver com ele. O louco, você aprende a conviver com o louco. O louco, se ele te agride hoje, provavelmente ele não te agride nunca mais. Ele vai agredir outra pessoa. Porque ele agrediu por causa da loucura dele, da doença dele. Já do manicômio não, é aqueles que estruparam, mataram a família toda. Esses, quando marcam você está marcado para sempre na mão deles. Por falar em marcar, Walter, quando você assistia a reportagem, parecia que o seu olhar tinha ido longe. O que você lembrou? Então, o que acontece? O Juqueri, ele não causa muita coisa em mim. Você entendeu? O que causa mesmo em mim, eu falo nas palestras em faculdades, é o som ambiente. Aquele som ambiente do Juqueri, ele me toca muito ainda. Que tipo de som era isso? É porque pessoas gritando, chorando, né? Sofrendo. Porque o Juqueri foi um eterno sofrer, né? Walter, para você que viveu os dois lados da história, como funcionário e depois como paciente de um manicômio, de um hospital psiquiátrico, como você acha que deve ser o cuidado dos parentes com os doentes mentais? Que tipo de cuidado, que tipo de apoio eles têm que dar
aos seus doentes mentais? Então, acontece o seguinte, hoje em dia está havendo esses movimentos antimanicomial, está havendo os CAPs, né? Esse pessoal está saindo da faculdade com uma outra mentalidade. Você está entendendo? Hoje nós fazemos palestra em CAPS, eu vejo às vezes pacientes surtando lá e um monte de gente, mulheres bonitas, as profissionais bonitas, com dó daquele paciente, e dá vontade de voltar a ser paciente. Porque naquela época não tinha isso, você sabe, era tudo na pancada, sabe? Era tudo no vamos restringir, vamos restringir. Walter, você contou a sua história, né, desde a sua trajetória como funcionário e depois como paciente. Está aqui o livro do Walter e você também dá palestras sobre essa sua trajetória. Eu queria saber o seguinte, o livro se chama O Capa Branca. Como é que você conseguiu sair da condição que te colocaram como paciente? Então, eu costumo dizer nas palestras que foi um pouco de sorte. Porque na vida tudo é um pouco de sorte, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a fazer amizade com um psiquiatra que cuida de mim até hoje, está no livro, o nome dele, Dr. Gires, e lá dentro do internado havia um violão, na biblioteca. Aí eu falei, Dr. Gires, me dá aquele violão para mim aprender aqui dentro, porque é ocioso demais, é muito sofrimento, muita gente chorando, muita gente nua, você entendeu? É deprimente você ficar num pátio de hospital psiquiátrico. Aí ele falou para mim, Walter, eu não posso te dar o violão, porque você vai ficar tocando na cabeça dos pacientes, você não sabe tocar, eles vão batendo em você. O violão é aquele que a gente vê na reportagem? Não, aquele não, Então, aquele da reportagem, um amigo de vocês, quando foi fazer a reportagem lá em Franco, eu não estava com o violão nem com meus amigos que tocam comigo, aí ele pegou emprestado aquele lá, todo desafinado, tudo danado, o repórter pregou uma peça de mim. Então, e aí foi isso. Através da música, entendeu? Aprendi a música, depois porque o duro é quando você sai da instituição. É como ela falou, é a família, esse lado da familiar. Isso é complicado. Porque você tem, as pessoas ficam te tratando como se fosse ainda paciente, entendeu? Ah, vai alguém na venda ou em algum lugar buscar alguma coisa, ele não pode ir com você, ele é louco. E isso nos CAPs de hoje nós estamos discutindo, isso que ela estava falando, a família. Porque naquela época a família também era orientada o seguinte, ele é louco, larga lá.